Vou mostrar vários experimentos com essas folhas e vou te deixar atônito. No primeiro, as folhas devem ser introduzidas em um saco plástico, que é amarrado para evitar a troca de matéria com o meio externo. E esperamos por cerca de 8 horas. Passado o tempo, aparecem muitas gotículas de água dentro do saco, mostrando que as plantas transpiram, processo que ocorre por pequenas estruturas existentes nas folhas, denominadas estômatos. Para mostrar como a água chega até as folhas, é só utilizar um pé de alface, que contém vários tubos bem finos, os capilares, os quais dá para ver que são claros. Então um corante vermelho, sua diluição com água e a adição da folha na solução são as condições necessárias para observar o fenômeno da capilaridade, na qual a água sobe pelos microtubos das raízes até as folhas das plantas. Passada mais de 2 horas, dá para ver que o corante se espalhou pela folha da alface, vencendo a força da gravidade, com o objetivo de fazer a fotossíntese. Processo que dá para mostrar na prática, cortando as folhas em pequenos pedaços, onde mesmo estando separadas do organismo, ainda realizam essa função. Mas para isso, as plantas precisam do gás carbônico, e assim deve-se encher um becker com água e adicionar a ele muito bicarbonato de sódio, que será a fonte desse gás. Depois é só adicionar os pedaços das folhas ao becker e emborcar um becker menor sobre as folhas, de modo que não fique com ar dentro. A fotossíntese é um processo que produz carboidratos, oxigênio e água, a partir do gás carbônico, água e da energia do sol. O gás oxigênio formado vem exclusivamente das moléculas de água, e não do gás carbônico como alguns pensam. Nas condições do experimento, a quantidade de oxigênio foi tão alta que em 2 horas se formou uma bolha gigante dentro do becker. Só que o objetivo principal da fotossíntese é armazenar a energia do sol nos carboidratos, e para observar isso, é preciso encher um becker com água, colocá-lo para aquecer na chapa e, paralelamente, deve-se adicionar álcool etílico a um tubo de ensaio e introduzir a ele uma folha verde, que vai passar por 2 transformações incríveis. Com a água quase no ponto de ebulição, é só adicionar o tubo de ensaio para aquecer em banho-maria, onde, em pouco tempo, dá para ver a clorofila se desprender da folha. Esse processo deve demorar por cerca de 20 minutos. E depois é só retirar a folha do tubo de ensaio e lavar com água, para retirar todo o excesso de clorofila, nos mostrando uma folha incomum, com a cor totalmente branca. A folha deve ser depositada sobre uma placa de Petri, e a ela pinga-se várias gotas de uma solução de iodo, comprada facilmente em qualquer farmácia. Em questão de segundos, a folha começa a escurecer e ao lavá-la, observa-se uma cor azul arroxeada, indicando que o iodo reagiu com o amido, produzido pela planta na fotossíntese. É no amido que a energia do sol fica armazenada. As plantas produzem mais amido do que precisam, por isso as plantas são uma das bases das cadeias alimentares terrestres. Gostou? Me segue!